Boa noite, pessoal. Então, aqui dando prosseguimento, né, ao automação do elevador. Então, né, eu terminei a parte 2, né, mostrando, né, o funcionamento das chamadas externas, né, de quem vai chamar o elevador, quem está parado no andar esperando para embarcar no elevador. E o seguinte, quem já está, né, dentro do elevador e vai apertar o botão, né, para seguir até seu destino, a lógica é a mesma. Então aqui eu não vou repetir, né, novamente toda a lógica, já falei nas aulas passadas. Então a primeira coisa lá que eu falei no final da aula era que, né, eu não tinha feito, eu considerei lá nas duas primeiras partes, como se o elevador funcionasse sempre assim, uma pessoa aperta, e aí outra pessoa só vai chamar o elevador depois que o elevador parar. É uma situação muito hipotética, né? Normalmente isso vai acontecer no elevador de um prédio, né, no caso de 4 andares, que tem poucos moradores. Mas, né, com frequência, né, duas pessoas vão chamar ao mesmo tempo, ou alguma vai chamar o elevador enquanto ele estiver em movimento. E aí quando isso acontecia, né, quando o elevador estava em movimento e alguém chamava, travava tudo. Então qual foi a primeira modificação que eu fiz, né? Atualização, vamos dizer assim, no programa lá do finalzinho da aula passada. Foi adicionar aqui, ó, né, chaves normalmente fechadas do car up ou car down, ou seja, caso alguém chame, né, level 1, level 2, não interessa, um desses dois aqui, se for para cima ou para baixo, um dos dois vai ativar. Então, né, todas as memórias aqui, né, que as memórias que vão controlar, né, a fechamento das portas, né, e o movimento do elevador até seu destino e abrir a porta. Então vocês podem ver, né, aqui toda vez que tem um latch, né, que é setar a memória, eu coloquei aqui, né, que se estiver em movimento, porque se alguém chamar que vai estar aberto, né, e aí não acontece nada. Né, aqui, ó, level 2 up memory também, car up, car down, normalmente fechado. Também aqui, ó, level 2 down memory, então é em todos os acionamentos das memórias. Que as memórias que vão, né, que uma vez acionadas as memórias é que o elevador vai entrar em funcionamento, né, e ir até seu respectivo destino. Então tá aqui também L3 down memory, car up, car down, L3 up down memory, né, L3 up memory também, ó, car up, car down, L4 memory, car up, car down, né, normalmente fechada. Então isso aí já resolve o problema, né, de quando o elevador tiver, se for chamado e outra pessoa chamar enquanto estiver em movimento, não travar, né, ele seguir seu funcionamento normal. É lógico, por exemplo, vamos supor que alguém chamou no 4º andar, e antes do elevador passar, né, pelo 3º andar, alguém, né, chama no 3º andar. Então aí eu vou mostrar aqui que eu criei um circuito de memória para que, né, se caso o elevador, né, no caso, está indo do primeiro para o 4º, se nesse meio caminho alguém chamar no 2º ou no 3º, antes de chegar no 4º ele vai ter que parar no 2º ou no 3º, né? No 2º, no 3º ou nos dois, depende de se chamar nos dois ou em ambos ou um ou outro. Beleza, mas isso é daqui a pouco. Eu fiz mais uma alteração, que é o seguinte. Como a lógica, né, quando, vamos supor que o elevador está no 1º andar e eu chamo aqui no 2º, ou ele está no 4º e eu chamo no 3º, a lógica é a mesma, que é a questão que, né, como não tem sensores aqui, né, de fim de curso no 2º e 3º, eu usei temporizador. Então aqui, ó, como a lógica é a mesma, eu diminui o número de temporizadores, tá? Para mim poder aqui, porque o programa aqui tem limite de linhas. Parece que aqui são 35 linhas, né, de comando. Eu não sei se é porque a minha versão é trial ou se na versão, né, completa ele oferece mais linhas. Então eu fiz isso só para mostrar depois o circuito de memória aqui, né, com a interface, porque eu fiz ele separado em outro arquivo, e aí
usando aqui o Input Output Simulator. Aí é um pouco complicado, que eu tenho que ficar eu mesmo ativando e desativando os sensores. Então eu até falei na aula, no final da aula passada que o elevador é um sistema complicado, sem a interface. Mas dá para fazer, lógico, tanto que eu fiz, né, o circuito de memória. Então, cadê o elevador? Voltando aqui, né? Beleza, aí, né, eu diminui, explicando aqui, né, como o tempo que ele vai gastar para ir do primeiro para o segundo, ou do quarto para o terceiro é o mesmo. Eu eliminei um dos temporizadores, no caso aqui foi o do level 3 down, que estava lá embaixo, e coloquei ele aqui em paralelo, ó, junto com o temporizador que leva que é o level 2 up. Então aqui está, né, relembrando, aqui significa que se ele estiver no primeiro andar, né, e for chamado no segundo, né, o temporizador aciona até ele chegar no andar, né, e sincronizado, o tempo do temporizador é o tempo para ir do primeiro para o segundo. Então tá aqui, né, o que está significando aqui, ó, né, caso ele seja chamado, o botão level 2 up seja chamado, né, e claro que como é o level 2 up, se ele estiver no terceiro e no quarto não vai acontecer nada, porque aqui, né, é o comando de subida, para subir, né, já foi tudo mostrado nas aulas passadas. Então aqui só relembrando, então aqui está mostrando que se ele estiver no segundo andar, que se ele estiver no primeiro andar, né, lower travel acionado, ele foi chamado no segundo, né, o temporizador vai ser acionado durante 49 segundos, uma vez ele terminado a contagem ele para. Aí nós vamos ver aqui que está bem belezinho aqui o ponto de parada. Na aula passada, no final da simulação também não ficou ruim não, tá? É porque acho que até mesmo questão tem umas horas que travam. Ou teve uma hora que eu estava rolando a barra aqui, né, para ver o código, o elevador ele parou muito diferente. Aqui é só questão do selo, tá? Circuito de selo, porque como aqui não vai ficar ativado o tempo todo, né? Nem o level 2 up é um botão, e o sensor aqui, né? Uma vez que o elevador partiu aqui desativa, o temporizador pararia de contar. Então aqui é só questão mesmo do selo, né? Uma vez acionado o temporizador, ele continua contando, né? Até o final. E aí, como eu falei, se ele estiver no quarto andar e for chamado no terceiro, a lógica é a mesma. Então tá aqui, ó. Mudando só a lógica mesmo no caso, sim, né? No caso ele vai estar no quarto andar, se eu apertar o level 3 down, a contagem de tempo é a mesma, né? Essa distância aqui é a distância do primeiro para o segundo, é a mesma distância do quarto para o terceiro, beleza? E aí já, aproveitando aqui, ó, a lógica das chamadas internas são as mesmas, né? Segue a mesma lógica, ó. Então, ó, se alguém apertar no botão level 3, caso ele esteja no quarto andar, né? Então tem que ter mais essa preocupação, porque aqui agora não vai ter diferença entre o botão interno, né, lá de dentro do elevador, que está representado aqui, ó, o ordem veio, 1, 2, 3, 4, ele não tem a diferença aqui, não tem diferenciação, no caso que vai ser só para o segundo e para o terceiro andar, né, que aqui tem up, down, up, down. Aqui não tem up, down, né, no caso para o segundo e para o terceiro. Então o que acontece, né? Então aqui também, ó, então se ele estiver no quarto andar, for chamado no terceiro, né, pelo botão interno, a pessoa entra no elevador e aperta o terceiro andar, né? Então ele estando no quarto andar, a pessoa entra, né, embarca no quarto andar e apertando, né, para ela descer, certo? Também vai contar os 49 segundos aqui. Então, né, a lógica é a mesma, tanto se ele estiver no primeiro e for para o segundo, quando ele estiver no quarto e for para o terceiro. A lógica que eu falo é questão do temporizador, né? É só tomando cuidado aqui, né? Para indicar que aqui ele está no andar de baixo e que aqui ele está no andar de cima, né? Se apertar o level 3 down. E no caso também, né? Se ele pessoa embarcar no quarto andar e apertar o level 3, a contagem é a mesma. Beleza. Ou a questão do reset também, né, reinício do temporizador já foi explicado. Né, não vou retornar com isso aqui. Beleza, level 3 do inside aqui, né? Só que tem aquela questão também. Vamos lá com calma. E aí, né, também fiz aqui, ó.
Aí no caso aqui desse temporizador, né? Se ele for chamado no level 2 ou for chamado no level 3, estando no primeiro andar ou no quarto, né? Vai fazer a contagem de 49 segundos. Beleza. Então eliminei aí, né? Aí, em vez de botar 2 temporizadores, botei um só. E, né, botei aqui a lógica em paralelo. Inclusive, né, acrescentando aqui o chamado interna. Né? Se ele estiver no quarto andar e a pessoa quiser para o terceiro. Beleza. Aí vamos para o próximo temporizador. Então aí a outra questão aqui, ó. Se ele tiver, aí agora a questão é a seguinte, se eu apertar o level 2 down, né, por exemplo, se ele tiver, se ele for chamado no level 2 down, e ele estiver aqui, ó, se ele não estiver nem no primeiro, nem no quarto, né, ou seja, então isso aqui está querendo dizer que se eu apertar, se eu chamar no segundo andar, ele estando no terceiro. Então a distância aqui, como é a distância a mesma, lá no último era 49, que é 47, é porque é uma questãozinha desse buraquinho aqui, tá, pessoal? Quando ele para aqui no baixo e ali em cima lá ele para também no alto. Então é só essa diferença de 2 segundos. Então, né, como eu falei, a chamada interna funciona a mesma lógica. Então, se o level 2 down, pessoa chamada do lado de fora ou do lado de dentro, estando ele aqui, isso aqui está significando que ele está o quê? Estou garantindo que ele está no terceiro andar. Então ele vai descer até o segundo, né, e contar os 47. Aqui é o selo, né, já explicado ali no temporizador de cima. E aí, o level 3 up, né, mesma coisa, se ele estiver no segundo andar e for chamado, né, no terceiro, seja, né, do lado de fora internamente, já que a lógica é a mesma, né, esse aqui está garantindo que ele não está nem, porque se um dos dois estiver acionado, ou ele está no terceiro ou no quarto. Se nenhum dos dois estiver acionado, significa que ele está no segundo, né? Lógico que ele está chamando o terceiro. Então, se está chamando o terceiro, aqui ele está no segundo. Se está chamando o segundo, aqui ele está no terceiro, né? Então, aqui eu estou garantindo que, né? Então, essa lógica aqui é se ele estiver se estiver no segundo, for chamado no terceiro. Se estiver no terceiro, for chamado no segundo. Né? Isso eu já tinha feito aula passada, eu só estou juntando aqui. Né? Isso aqui eu não sei se eu já tinha acrescentado lá. Acho que sim, né? Porque aqui eu só estou juntando, né? Que eu só peguei esse pedaço aqui todo, ó, essas duas linhas de comando, e apaguei o temporizador e botei em paralelo aqui, junto com esse. Só isso que eu fiz. Eu só eliminei o temporizador e os comandos que acionavam o temporizador, né? Eu botei em paralelo aqui, apaguei lá embaixo, né? E transferi para cá. E aí tem a questão agora, né? Então isso aí então, né, já a chamada, se estiver no segundo for para o terceiro para o segundo. Então são todas as possibilidades. Então aqui agora vem o temporizador, né, com 67 segundos, que é o caso, né? Também eliminei, né, eram 6 temporizadores. Agora ficaram, né, eram 6 temporizadores por causa no caso aqui são 4 botões, né? Só que tinha a possibilidade por exemplo, nesse botão, ele está no segundo, do quarto e para o terceiro, do segundo para o terceiro, do primeiro para o terceiro, né? Então estão todas as lógicas incluídas aqui, nos temporizadores. Então aqui, né, a última, para fechar todas as possibilidades, se ele tiver no level 2, se ele for chamado no level 2 e estiver lá no quarto, né? Ou seja, se ele estiver aqui e for chamado no segundo, vai contar 67 segundos. E como a lógica da chamada interna é a mesma, né? Segue a mesma lógica, então só botei em paralelo aqui, ó, né? A máquina não vai diferenciar se você está apertando do lado de fora ou do lado de dentro. São 2 botões diferentes, mas, né, eles vão executar a mesma função. Aqui é o selo, né? Só repetindo. E aí, mesma ideia, ó, level 3 up. Se ele estiver no primeiro andar, né, e for chamado, seja pelo lado externo ou pelo lado interno, né, a pessoa que vai embarcar nesse caso, né, quando é aqui os botões de internos, né, no caso se ele for chamado no terceiro e estiver no primeiro, né, conta também 67. Então aí a única coisa, né, eu fiz essa alteração aí para diminuir o número de temporizadores para eu poder mostrar a questão da lógica da memória. Eu falei que há pouco atrás, né, se ele, por exemplo, for chamado no quarto andar,
Enquanto ele está subindo, alguém chama no primeiro no segundo no terceiro, né? E o elevador ainda não passou. Se tiver passado, aí ele não para não, tá, pessoal? Beleza. E aí é claro que, né, como eu eliminei os temporizadores, eu mudei aqui, né, ó, onde tinha, por exemplo, T47, eu mudei pro temporizador, né, correspondente a onde que eu mudei por exemplo, aqui, ó, vamos supor que fosse T47, né, aí onde é que estava o T47, eu fui e coloquei T43, né, então mudei isso daí, também, lógico, né, se eu eliminei os temporizadores e botei, né, a lógica para duas chamadas no mesmo temporizador, eu tive que alterar isso. Não tem segredo não, né? É só ir mudando. Onde que você paga os comandos, onde que está, né, o temporizador tal, você pega e muda, né, pro temporizador o qual você, né, inseriu aqui a lógica em paralelo. Então, só voltando aqui, né, só para a gente testar aqui, ó. Então tem todas as possibilidades, né? Se ele for chamar, no caso aqui é quando tem temporização, né, pessoal? Quando vai do primeiro para o quarto, do quarto para o primeiro, não tem temporização. Então tem isso, né? Tem que pensar isso. Que eu estou incluindo as possibilidades de temporização. Que é se ele estiver no segundo, se ele estiver no terceiro, foi chamado no segundo, ou se ele estiver no segundo, foi chamado no terceiro. Tá aqui, né? Não, aqui é se ele estiver no segundo e se ele estiver no primeiro, foi chamado no segundo. Se ele for chamado no segundo, estiver no primeiro, ou se ele for chamado no terceiro e estiver no quarto. Como a lógica é a mesma, né? Porque o tempo que ele vai gastar para fazer o caminho é o mesmo, então, né, as duas lógicas, os dois comandos seguem a mesma lógica. Lembrando só que, né, um aqui para diferenciar. Porque se eu chamar level 3 down aqui, não faz sentido eu apertar o down e ele tá no primeiro andar, né? Porque está mandando descer. Então, né, a lógica é a mesma, entre aspas, né? Só tomando cuidado aqui para indicar de onde a origem, né? Que ele está indo, a origem, chegada, origem, chegada. Então aí aqui já está, né, já tá a possibilidade de ele estiver no segundo, no quarto, no primeiro, e foi chamado no segundo, no terceiro. Aqui, quando ele tiver, né? Tanto que está aqui, né? Eu coloquei isso aqui para diferenciar. É justamente aqui, ó. Aqui está indicando que ele está no primeiro ou no quarto. Aqui está indicando que ele está no segundo ou no terceiro, né? No terceiro ou no segundo. Então, né, aqui não tem muita diferenciação, porque o que vai valer é aqui, ó. Tá? Porque se eu apertar o level 2 down e ele estiver no segundo, não acontece nada. A porta vai abrir e fechar. Isso aí também eu não sei se eu conferi essa questão da porta abrir e fechar para o segundo e para o terceiro andar, né? Se ele estiver no segundo e eu apertar o próprio botão do segundo andar. Mas, né, eu já tinha mostrado no ano passado que se estiver no primeiro eu apertar, a porta abre e fecha. Se estiver no quarto eu apertar o quarto, a porta só abre e fecha. Beleza. Então tá aqui as possibilidades, né? Se ele estiver no terceiro e for chamado no segundo, e se ele estiver no segundo e for chamado no terceiro. E aqui, né, a outra das possibilidades, se ele tiver foi chamado no segundo, tiver no quarto, ou se ele estiver no terceiro, se ele estiver no quarto andar, foi chamado no segundo, se ele estiver no primeiro, foi chamado no terceiro, né? Como o caminho é o mesmo, a lógica é a mesma, ou seja, né, o temporizador que vai ser acionado, a contagem de tempo. Só que lembrando aqui, né, que é lógico, se ele for chamado para cima, ele tem que estar lá embaixo. Se ele estiver lá em cima, né, ele vai ser chamado para baixo. Então, né, a questão, se o elevador estiver no level 3, você tem a possibilidade de ir para o quarto andar, para o terceiro ou para o primeiro, né? Só que como, se ele estiver no terceiro e for chamado no primeiro, não vai ter temporização, porque quando esse aqui for acionado, ele para, né? Não tem sensores no segundo e terceiro. O mesmo se estiver no segundo e terceiro, foi chamado no quarto. Então, né, não tem temporização. Você pode ver aqui que nos três temporizadores não tem nem o botão, né?
I106, level 1, nem o I111, é o level 4. Porque, né, independente de ele estiver no primeiro, no segundo, no terceiro, for chamado no quarto, ele vai parar quando o sensor ali, o upper travel funcionado. O mesmo vai para o primeiro, né? Se ele estiver no segundo, terceiro, quarto, quando ele for chamado, o elevador vai parar quando o lower travel for acionado. Então, a questão mesmo, né, como não tem sensor de fim de curso aqui no primeiro, no segundo e no terceiro, eu até usei, tá, pessoal? Aqui, ó, aproveitei essas duas chaves aqui, ó. Aí eu tenho que apertar aqui, né, manual, para poder mostrar a questão de, eu falei, né, se ele for para o quarto, vem para o quarto andar, alguém chamar no segundo, no terceiro, ele tem que parar. E aí, na hora que ele para, né, as pessoas embarcam, ele fecha e sobe. Então, vou mostrar isso aí. Então, né, foi uma forma que deu, eu fiz outro arquivo, né, claro, eu falei com vocês, mas lá mesmo lá, eu usei aqui, ó, essa chave aqui, só para simular, tá, que aqui não está indicando não, mas é 9, tem 9, 10 e 11, eu acho. É aqui na lógica que eu vou mostrar. Então, beleza. Então, né, o que eu fiz aqui foi acionar para que o elevador não trave, né, durante a sua viagem de um andar para o outro. Tá aqui, né? Coloquei aqui, né, o normalmente fechado em todas as memórias. Em todos os acionamentos das memórias. Que acionando as memórias é que o elevador vai estar em funcionamento, né? E a questão, já expliquei, de como a lógica, né, da chamada, por exemplo, né, se estiver no primeiro, for chamado no segundo, ou se estiver no quarto, for chamado no terceiro, é a mesma, né? Eu eliminei um temporizador, já que os dois vão né, gastar ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, né? Se for chamado acionado para cima, level 2 up, e estiver, né, no primeiro andar, e aqui se ele estiver no quarto andar, eu vou chamar no terceiro, né, e assim por diante, todas as possibilidades possíveis. Beleza, então, né, as alterações que eu fiz aqui, né, repetindo, foi inserir as duas normalmente fechadas aqui, caso esteja em movimento, para que outra memória não seja acionada e trave tudo. Mas é claro que como eu fiz um circuito de memória, né, a gente vai ver ali para baixo como é que contorne a situação para que ele, se ele for chamado, ele pare, né, na hora certa, e não trave tudo, porque estava travando tudo, quando alguém chamava e ele estava em movimento, né, porque aí acionava outra memória, ele devia estar fazendo uma bagunça toda lá, né, na tabela verdade, na sequência, né, nos ligas e desligas lá, na tabela verdade de cada acionamento, né. Beleza. Aí é o seguinte, aí eu falei, a chamada interna segue a mesma lógica. Então vamos ver aqui, ó. Aqui o level 1 inside, né? Mesma coisa, né? Aí eu falei, ó, como a lógica segue a lógica mesma, para chamada externa ou interna, é só botar em paralelo. Aqui também, né? Como a lógica é a mesma, né? Paralelo também, só que tomando cuidado, ó, como eu falei, a chamada interna 2 aqui, ó, não tem diferenciação entre up e down, como tem aqui do lado de fora. Então aqui, ó, quando a chamada for interna e acionar o L2 up memory, que no caso aqui ele vai subir, né? Então significa que está no primeiro andar. Então tá aqui, ó, só tomei cuidado para colocar isso aqui, né? Além do level 2 inside. Eu tenho que, né, inserir no código para ele entender que quando eu chamar internamente, saber de onde é que ele está, para acionar o contador, acionar o temporizador correto, né? Tá. O level 3 inside aqui é a mesma coisa, né? Se ele estiver lá no quarto andar e for chamado no terceiro, também 49 segundos. Mesmo jeito aqui, né? Então, né, tanto que aciona as memórias, né, lógico que ao mesmo tempo que aciona as memórias, vai acionar o contador. A memória eu fiz mais para na questão mesmo que eu expliquei aqui, né, a gente vai lá desde a primeira parte, né, do elevador,
Porque as memórias é mais lá para na hora dessa questão de se alguém chamar, né, o elevador, ele parar no meio do caminho e depois continuar, né, seu destino. Então aqui, ó, aí a mesma coisa, né, o L down do level 2 inside, aqui é caso ele esteja, né, aqui o level 2 down, beleza, porque o level 2 down ele vai acionar, né, o temporizador para ir do terceiro para o segundo ou do quarto para o terceiro, ou do quarto para o segundo. Tá aqui, isso aqui já foi level 2 down. Ah, tá, é porque na hora que eu aperto ele, além dele acionar a memória, né, ele também aciona o contador. Então a questão das memórias é mais na hora do que eu falei lá, né, de se alguém chamar enquanto ele estiver em movimento, né, enquanto ele estiver indo para algum andar. Então vocês podem ver que a lógica é até a mesma aqui, ó, level 2 inside, né, aqui eu não coloquei, eu coloquei a lógica aqui, ó, em vez de colocar aqui, tá, porque de qualquer maneira, né, senão não precisa de repetir a lógica. Então o level 2 down ele aciona o level 2 down memory, né, e só que para acionar o temporizador, né, e o elevador entrar em movimento, ele tem que, aqui indica que ele está no terceiro andar, né, e vai do terceiro para o segundo, porque é level 2 down. Então a mesma coisa aqui no level 2 inside, né, então aqui, ó, estou diferenciando, no caso que são duas situações, se ele estiver do segundo, se ele estiver no terceiro andar, né, e for chamado para o segundo, e se ele estiver no quarto, né, e for chamado no segundo. Então, de qualquer maneira, sempre que eu apertar, né, os botões de segundo andar, ele vai acionar a memória. Só que aí, né, para não ter que criar outra memória para o level 2 inside, né, aí eu diferenciei aqui, ó, quando ele estiver no terceiro ou quando ele estiver no quarto. Aí tem a questão também, tá, aí o level 2 down inside, ó, aqui também, só que aqui, tá, aqui é porque na verdade na hora que ele vai, aqui é para acionar a memória, né, aqui é para acionar o temporizador, não, beleza. E claro aqui, né, ele vai estar do level 2 inside, nesse caso aqui eu já até expliquei, se ele estiver no terceiro andar, né, porque aqui não tá nem no quarto nem no primeiro. E aí aqui vai estar fechado, né, se ele não tiver nenhum dos dois que aqui tá fechado, então significa que está no terceiro. Mesma questão que level 3 inside, né, vai seguir a mesma lógica, se ele tiver, no caso aqui, se ele estiver no segundo, já expliquei, né, se ele for chamado no terceiro, e aqui estiver no segundo. Né, e aqui se ele for chamado no terceiro, e tiver for chamado no segundo, tiver no terceiro. E aqui se for chamado no terceiro, e tiver no segundo andar, né, beleza, estou só repetindo aqui o que eu já falei. Então é a mesma ideia, né? Você tem que ver aqui todas as possibilidades também. Então, se o destino dele for andar o segundo andar, ele pode estar indo do primeiro para o segundo, do terceiro para o segundo ou do quarto para o segundo. Então, vou fazer esse exemplo aqui, né? Mostrar isso, aí o mesmo vale para o terceiro andar, né? No caso, para o level 3 inside. Só vai inverter, né? Porque um é level down, o outro é up, né? Vai inverter. Então, ó, se ele for chamado, se alguém embarcar e ele for chamado para o segundo andar, então aqui está indicando que, tá indo que a pessoa embarcou no terceiro ou embarcou no quarto. Então aqui, ó, level 2 inside, se a pessoa embarcou no terceiro, né, vai acionar aqui, ó, né, se ela embarca no terceiro e for para o segundo, é 47 segundos. Se ela embarcar no quarto, né, e foi chamado
Se ele embarcar no quarto e o destino for o segundo, aí é 67 segundos. Não é um meio dobro não, tá, pessoal? Em teoria seria o dobro, né? Porque a distância ali é a mesma. Mas até o elevador entrar em movimento, ele gasta um tempinho a mais, né? Então, beleza. Aí, quais são as... eu falei a possibilidade. Se ele estiver no... Só voltar aqui. Se ele estiver no terceiro andar, foi chamado, né? E a pessoa embarcar no terceiro e quiser ir para o segundo. Aqui. A pessoa embarcar. Tem que ser level 2 inside. Cadê? Lá em cima. Então são 3 possibilidades, né? Tanto para o level 2 inside, quanto para o level 3 inside. Eles podem estar em qualquer um dos outros 3 andares. A pessoa embarcar, né? Então só voltando aqui, ó. Então se ele estiver no terceiro andar, né? E foi chamado no segundo. E se ele for chamado no segundo, o destino for o segundo, ele embarcar no quarto. E aí estaria faltando o level 2 inside, se ele estiver no primeiro andar, né? Então cadê o level 2 inside? Olha pessoal, será que eu não inseri aqui nem o level 2 inside? Se ele estiver no primeiro. Eu acho que eu esqueci de acrescentar aqui, ó. Deixa eu ver o level 2 inside. Aqui é se ele estiver no terceiro, né? E aqui se ele estiver no quarto. Então tá aqui, né? Se ele estiver no terceiro, vai acionar isso aqui. Se ele estiver no quarto e for para o segundo, vai acionar isso aqui. Então estaria faltando aqui, ó, o level 2 inside, se ele estiver no primeiro, né? Então é só o seguinte, é só eu acrescentar aqui, ó, puxa esse contato aqui para cá, ó, e coloco, né, ele indicando que ele está no primeiro andar, foi chamado no segundo, e o destino foi o segundo. Então aí vamos vir aqui no caso do terceiro andar, se eu fiz todas as 3 possibilidades. Deixa eu ver se está aqui em cima, aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó, pessoal, achei, ó. Level 2 inside, se ele estiver lá no andar de baixo. Mas engraçado que eu não está acionando o temporizador, né? Que eu botei aqui pressionar a memória, beleza, level 2 inside, lower travel. Se ele for chamado, né? Se a pessoa embarcar no primeiro e quiser ir para o segundo. Só que não está acionando o temporizador. Porque o temporizador seria aqui, né? O level 2 inside, ponto 49, né?